Boa tarde a todos. Antes de nós darmos início à nossa reunião, nós gostaríamos de pedir aos companheiros com aparelho celular o favor de desligar para que não haja nenhuma interferência durante os nossos estudos. E nós vamos ler então uma mensagem do livro Para Sentir Deus, pelo espírito de Hermance Dufour e o médium Vanderlei Oliveira, a lição de número 11, Pequeninos Esforços no Bem. E qualquer que tiver dado só que seja um copo de água fria a um destes pequenos em nome de discípulos, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 42. De uma semente pequena pode nascer a árvore frondosa e vertejante. De um pequeno grão de milho, espigas abundantes saciarão a fome. De uma célula que se divide, surge a maternidade abençoada. O bem clama pelo somatório de pequeninos esforços para que sua manifestação tome conta da humanidade. Em tempo algum, desacredite de sua força superior nos lances difíceis da caminhada na vida. Hoje, a descrença pode bater às portas da vida mental, convidando ao desânimo e ao desequilíbrio perante as provas e testemunhos. Amanhã, veremos que o suposto mal era, em verdade, a mão divina agindo na força das circunstâncias, poupando-nos mais de sabor e tormenta. O bem é uma energia incomparável, da qual todos podemos fazer uso em favor da paz e da harmonia, onde estivermos e como estivermos. Estar no bem significa escolher permanecer na luz interior, mesmo quando há a invasão impiedosa da sombra inconsciente. Se não temos um holofote para dissipar as investidas sombrias de nosso íntimo, acendamos pelo menos um pequeno palito de fósforo. Deus, em sua infinita complacência, multiplicará o diminuto esforço. Basta-nos acender o pequeno facho de luz para não perder o galardão. Graças a Deus. Eis-nos aqui, Senhor Jesus, nos apresentando para a tarefa da tarde de hoje. Que nós estejamos, Senhor, atentos a tudo aquilo que o Evangelho vai nos dizer na tarde de hoje. Mas que nós tenhamos certeza que a Tua misericórdia é infinita, que a Tua justiça se faz, sim, Senhor, por causa dos nossos erros do passado, das nossas construções equivocadas. Mas, Senhor, agradecemos a Tua paciência para com todos nós e ajuda-nos a cada dia estarmos melhores. Vamos Te pedir nesse momento, envolve o nosso Otávio nas vibrações de amor e de paz, dando-lhes intuição e inspiração para que ele possa explanar o Teu Evangelho. E abençoa todos nós que aqui estamos, necessitados do Teu amor e do Teu carinho. E assim, Senhor, que seja em Teu nome, em nome de Maria, em nome de toda a direção espiritual da Casa do Caminho, mas, acima de tudo e sempre, em nome de Deus nosso Pai, que encerrando essa prece, possamos dar início ao nosso estudo do Teu Evangelho na tarde de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Boa tarde a todos. Sempre bom estar aqui de volta, né? Poder fazer o estudo. A gente tem que estudar para poder vir aqui, né? Então a gente sempre aprende. E na tarde de hoje, nós vamos falar sobre o capítulo 17, característica da perfeição. Eu acho que... Oi?
Tá não? Tá baixo? Agora. Oi? Alô? Não, ele falou que ia subindo. Estamos escutando agora. Eita. Isso aí tem que ajeitar. Então vamos falar sobre a característica da perfeição. E assim, até na prece da Dirce, ela falou, né, das dificuldades que nós temos, né, dos erros que nós vamos... Pode ser. Alô? Marcos, oi. Está melhor. Então, assim, a questão da perfeição, né, na realidade, isso vai ser um caminho de construção de cada um de nós. Né? Ninguém vai chegar à perfeição da noite para o dia. Nós temos vários exemplos, né? O Chico, né? Um grande exemplo para todos nós. Madre Teresa, Irmã Dulce, Dr. Bezerra e tantos outros. Isso não foi nessa encarnação. Então a gente tem que entender que são passos que são dados ao longo das encarnações. E aqui em Mateus, que nós vamos estudar hoje o item 1 e o item 2. Eu vou ler todos os dois, porque são pequenos, né? E a parábola de Mateus, ele fala o seguinte: amai-vos os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e vos caluniam, porque se amais somente aquele que vos amam, que recompensa havereis de ter? Quer dizer, eu só vou amar aquelas pessoas que estão ao meu lado, somente os meus familiares, os meus amigos. A gente tem que ter, a doutrina traz um entendimento muito maior sobre isso. Porque Deus criou a todos nós. E todos nós somos filhos de Deus. Uma das coisas que, acho que foi até antes de eu entrar na doutrina espírita, eu tenho um amigo, a gente já tem quase 40 anos de trabalho, né? E a gente passou muita coisa junto, que a gente começou muito novo no serviço, né? Eu tenho até um pouquinho mais de idade que ele. E depois que ele largou a questão do alcoolismo e tudo, né? E antes disso a gente estava ali sempre no socorro, na ajuda, né? A gente estava sempre junto. Aí ele passou a ser evangélico, né? E uma coisa que me chateava é que quando ele encontrava pessoas de serviço evangélicas, né? Ô meu irmão, depois eu chamei ele no canto e falei: olha só, nós já passamos muita coisa junto, você é meu irmão, cara. Ele falou: não, Otávio, é o termo que a gente usa dentro, mas pode me chamar de irmão, porque o que a gente já passou junto, né? E passamos até hoje, a gente divide tanta coisa. Não, a gente não é consanguíneo, mas era uma coisa que me chateava, entendeu? Pessoas desconhecidas que não participaram das dificuldades, né? E aí a pessoa chama de irmão. Então, assim, a gente está rindo, mas a gente tem que ampliar o nosso conhecimento, o nosso entendimento de vida, né? Porque, poxa, eu dividi tantas coisas com ele, tantas, né? Jovens, né? Imagina, 20 e poucos anos, né? 30 anos, quantas coisas a gente não faz de besteira, não é verdade? Né? Então ele passou a frequentar e começar a chamar pessoas, né? que eu conheço lá dentro do serviço, né? Irmão, não. E eu?
Como é que eu fico nessa história? Né? Você já me ajudou tanto, eu tanto te ajudei. As outras pessoas ali do nosso setor, a gente sempre nos ajudamos, né? Então, assim, quando já começa esse início aqui, o que de diferente a gente vai fazer se eu vou amar apenas aqueles que nos amam? O que nós estamos fazendo de diferente? Jesus amou apenas os discípulos? Jesus perguntou, tem um vídeo aí muito interessante na internet, sobre questão de discriminação, né? Aí a pessoa pergunta para o cara, fala assim, o que Jesus faria? Não faria nada. Ele nunca fez nada contra ninguém. Até a hora que as pessoas pediam a ele ajudava. Ele não perguntava se era negro, se era branco, se era isso, se era aquilo. Ele simplesmente ajudava, ele amava a todos. Né? Então, assim, a doutrina, né, espírita, dentro desse propósito, dentro dessa base reencarnacionista, nós podemos entender que nós estamos num caminho de crescimento. Né? E isso vai ser um trabalho contínuo. E uma das coisas que eu até assisti numa palestra foi que ele é até juiz, até esqueci o nome, o Haroldo, né? Ele fala que um dos grandes problemas das religiões foi a questão de achar que vai às igrejas, né? E chegam lá, dão uma participação financeira, dão uma ajuda qualquer e que está tudo bem. Não é para isso que a gente ajuda aqui na casa, no centro espírita. Quando se faz o trabalho de evangelização, trabalho ali da cura espiritual, as entregas das bolsas ao pessoal de rua, as famílias que são cadastradas, que vêm aqui, né? Na realidade, para nós entrarmos em contato com o outro e começarmos a perceber a dificuldade do outro. Que todos nós aqui temos dificuldades. E que isso nos ajuda a enxergar de uma forma diferente. E esse trabalho mexe com os nossos sentimentos. A finalidade é essa, da gente estar aqui. É mais fácil do que a gente fazer um trabalho isolado, né? Então, nós temos uma organização para fazer as tarefas e conseguimos atingir um número muito maior de pessoas, né? E o aprendizado de outras pessoas que estão no grupo nos orientam aos que não têm experiência. E isso traz um crescimento individual para cada um de nós. Então, quando ele fala, o que a gente vai fazer diferente se a gente amar somente aqueles que nos amam? Então, ele faz uma comparação com os gentios, né, e os publicanos, né? Os publicanos também não fazem o mesmo? E se saudardes apenas os vossos irmãos que fazei de especial mais que os outros, os gentios também não fazem assim? Sede, pois, vós outros perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito. Mateus 5, de 44, 46 a 48. Né? E no item 2, vem as explicações dos Espíritos, né? Falando que essa perfeição, né, não é
essa perfeição aqui, ser de perfeitos como o Pai, isso é uma coisa, vai ser relativa para nós. Nós não vamos conseguir ser perfeitos como Deus, porque é o Criador de todas as coisas, né? Na primeira questão do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta o que é Deus. Mas se a gente parar para analisar, é até uma resposta bem simples para toda essa criação que a gente vê. Para tudo isso que nós temos aqui, de todas as formas, os corpos, como são organizados, os planetas e tudo, né? Então, assim, foi uma resposta de acordo com a capacidade que nós temos de entendimento, né? Então, é onipotente, bom, amoroso, né? Então, isso nós ainda conseguimos captar. Mas se a gente parar e pensar na elaboração de tudo que existe, é difícil para o nosso entendimento. É muito difícil, né? Pelo menos eu acho. Pensar para mim, né, que trabalho na área da ciência, infinito, pensar que o mundo está em expansão. Quando eu penso em alguma coisa, eu entendo o que é falado. Mas quando eu penso em expansão, se eu estou expandindo, eu estou indo para algum local, né? A minha barriga, ela se expandiu, ela foi um pouco para fora, né? Então, assim, não é tão simples assim o entendimento, né? Então, nós estamos aqui nesse planeta, nesse momento, porque nós já construímos muitas coisas na nossa vida. Ainda temos muitos erros, muitas dificuldades, né? Porque, seguindo a linha da doutrina espírita, nós já passamos por momentos piores. Nós viemos de um mundo primitivo. Nós não somos mais primitivos, né? Nós já temos conhecimento, temos tecnologia, temos a maldade, né? Então a gente tem muita coisa ainda aqui que se modificar. A doutrina espírita, ela nos traz uma condição de sermos pessoas melhores. Esse que é o grande objetivo da doutrina, é de podermos nos tornar pessoas melhores. Eu estar aqui, eu conseguir ser a mesma pessoa quando eu estou lá fora, quando eu estou em qualquer local. Tanto que tem uma parte do Evangelho que ele fala no verniz humano, fala nas máscaras, né? Quer dizer, isso foi em 1863, né? Se não estou enganado. Ele já falava em máscaras. A psicologia, que veio bem depois, ela vem falar sobre as máscaras sociais que nós vestimos. Quando entramos aqui, falamos manso, somos educados, né? E aí, quando você passa daquela porta para fora, qual é o seu comportamento, né? Então, assim, é importante a gente observar em nós as nossas dificuldades. Depois eu vou ler tem a questão 919A, que fala exatamente isso, né? Primeiro vem a 919, que Kardec pergunta qual o melhor meio, né? Deixa eu até ler aqui. Qual o meio prático mais eficaz que tem um homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Quem vai responder é Santo Agostinho. Um sábio da antiguidade vos disse: conheça-te
a ti mesmo. Então, o primeiro passo, né, que a gente está estudando a questão da perfeição, é nós conhecermos a nós mesmos. Então, esse é o passo mais importante que se tem. Aí eu vou falar assim, por exemplo, é fácil da gente ver uma pessoa com alcoolismo, tabagismo, e você chega para uma pessoa que é alcoólatra, ela não se diz, ela fala, a hora que eu quero eu paro. Né? Então, ela não se reconhece como um alcoólatra. Tá? Eu estou dando esse exemplo porque isso é fácil de cada um de nós vermos isso. Tá? Mas cada um aqui, com certeza, por melhor que seja a pessoa, por várias coisas boas que tem aqui, as pessoas, tem coisas que não se reconhecem. Tá? Então, isso é uma coisa assim importantíssima. É o reconhecimento. Você vê em você o que você tem de dificuldade na sua vida. Né? E Santo Agostinho, depois, na 919A, ele vai... Eu vou ler só um trechinho depois. Né? E aí eu vou falar para vocês uma experiência minha. Né? Eu vou falar porque eu acho assim, é uma coisa... transmitindo alguma coisa que é salutar das pessoas. Meu filho, depois que começou faculdade e tudo, aí começou a me dar problema. Apesar de eu ter um relacionamento excelente com meu filho até hoje, né? Mas jovem é jovem, né? Então, eu tive grandes dificuldades com isso. Né? E as pessoas que estavam ao meu lado, né, os parentes ali, né, não, você está certo, tem que fazer isso, fazer aquilo, não sei o que, tal. E eu já tinha procurado, né, tentando ajudar, né, teu filho está querendo botar sempre no melhor trilho. Até que eu pedi uma ajuda a uma profissional, né, da psicologia, no atendimento fraterno, no Leon Denis, né? Aí eu expliquei a situação na época e tudo. Aí a pessoa respondeu para mim, falou assim, o problema não é seu filho, o problema é você. Você é egoísta e orgulhoso. Aí eu falei assim, bom, a pessoa é uma profissional, não era uma leiga, uma psicóloga, né? Aí eu falei assim, eu não entendi, porque todos os esforços que eu sempre fiz é da pessoa que eu mais amo. Então, o que eu estaria fazendo de errado que eu não estava vendo? Né? Aí ela falou assim, aí eu perguntei, mas por que eu sou egoísta? Se eu sou uma pessoa participativa, estou ali, entendeu? Tentando empurrar essa criatura para o caminho e tal. Aí eu falei assim, é exatamente por isso. Ele é um outro espírito. Você não está permitindo que ele cresça na vida. Entende? E você não vê isso. Alguém quer ver o filho dar com a cabeça na parede? Né? Então, por mais esforços que eu fazia, em determinado sentido, em determinado período também, né, eu não estava conseguindo atingir o objetivo que eu queria. Né? Então, é como uma pessoa falou para mim, isso é egoísmo. Você não está dando liberdade para o crescimento do teu filho. Você é que tem que mudar a sua atitude em relação a isso. Né? Aí eu falei assim, tá bom,
Deu para entender o egoísmo. E o orgulho? Você quer ser chamado o melhor pai do mundo. Entendeu? Eu estou trazendo isso porque foi uma coisa que eu nunca identifiquei. Entendeu? Então, assim, como eu não identifiquei, muitas pessoas que estão aqui não identificam determinadas coisas na vida. Porque a gente acaba aprendendo de uma forma equivocada. E a gente precisa de um auxílio de um profissional para nos orientar, de uma pessoa com maior experiência, que já passou, já viveu aquela situação. E aí eu consegui me modificar em relação a isso pelo amor que eu tenho a ele. Porque a gente acaba se viciando, né, em determinados comportamentos e é difícil de você se modificar, né? Entendeu? Então, assim, foi importante que aquela profissional pôde falar isso para mim, que eu saí dali doído, mas eu falei assim, bom, se eu procurei uma ajuda profissional, eu tenho que refletir, porque antes eram pessoas leigas como eu, né? E a partir desse reflexo ele começou a ter o seu crescimento. É um espírito completamente diferente de mim, tal, tem as dificuldades dele e tudo mais. Mas a gente recebe esses espíritos e cada um deles é diferente um do outro. Eu só tive um, né? A Dirce pode falar como é que é a experiência dela. São 6, né? Cada uma é diferente uma da outra, não é isso? Completamente. Então, tratamentos diferentes, né? Situações diferentes. Então, por que eu estou trazendo isso? Se a gente, para chegar à perfeição, nós temos que identificar em nós coisas que realmente a gente às vezes não está nem vendo, mas às vezes a gente tem que perceber que alguém faz uma reclamação sua. Será que aquela reclamação procede? Mas aí o orgulho não deixa, porque eu não vou muito com a cara daquela pessoa ali, aí o orgulho não me permite que eu possa fazer uma avaliação sobre aquela reclamação. Entendeu? Então, assim, como é que a gente vai chegar na perfeição? É passo a passo, é reencarnando. Nós reencarnamos não no sentido de punição, mas não, é de crescimento. É para a gente poder aprender, porque a gente não aprende tudo de uma vez, né? É diferente do Otávio, é diferente hoje com 61 anos, é diferente daquele que entrou no Leon Denis para começar a aprender a doutrina espírita. É muito diferente, entendeu? Porque você vai aprendendo coisas, você vai recebendo informações, você vai tendo, principalmente aqui no tratamento com a cura espiritual, você vai vendo quantas pessoas têm dificuldades. Teve um rapaz na semana retrasada, ele falou, não, que eu estou com um problema psiquiátrico, não sei o quê. O doutor Herman chegou, virou para todos os médicos que estavam lá, falou assim, olha só, cada um aqui tem um problema aqui. Um tem depressão, um tem pânico, outro tem isso, outro tem aquilo, outro tem não sei o quê. Todo mundo tem problema. Então você está no lugar certo. Está todo mundo aqui no mesmo barco. A gente tem que trabalhar para se curar. Só assim a gente vai atingir um grau melhor. Na hora que nós desencarnarmos, e isso vai ocorrer, nós vamos sair, se nós soubermos aproveitar a encarnação, nós vamos sair numa condição bem melhor do que chegamos.
Então, isso demanda de um trabalho, de um esforço, de cada um, de uma situação individual. Não é fácil. Só estou falando que eu consegui modificar essa condição em relação à questão do meu filho por amor. Porque se fosse um vício talvez de alcoolismo, eu não sei se eu sairia, se eu fosse alcoólatra. Entendeu? Porque eu estava me doando a uma outra pessoa. Né? Então, sou eu que estou atrapalhando, então tive que fazer uma reflexão em relação a isso. Quem está falando? Uma profissional da área de psicologia. É outra coisa relevante. Então, assim, a gente poder observar, porque às vezes não é só eu que reclamo com ela. Daqui a pouco tem uma outra pessoa que faz o mesmo tipo de reclamação, ou faz uma reclamação comigo. Aí, poxa, será que está todo mundo errado? Só eu que sou o certo? E como é que eu vou atingir uma perfeição se o meu orgulho não permite que eu consiga enxergar em mim as minhas dificuldades? Que modificação é essa que eu vou fazer na minha vida? O que eu estou fazendo na minha encarnação? Então, assim, a gente tem que aproveitar as oportunidades que são dadas para todos nós. Nós temos, não tem um aqui que não tem um problema, que não tem uma dificuldade. Mas nós temos que encarar a dificuldade, tirar o proveito da dificuldade a qual estamos passando naquele momento. Termos resignação diante das nossas provas. E aí, na outra questão de Santo Agostinho, ele formula aqui, né? Aí o Kardec pergunta: conhecendo toda a sabedoria desta máxima, porém a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual o meio de consegui-lo? Aí Santo Agostinho, aí para vocês lerem, que é muito extenso, vou ler só um pedaço. Ele fala o seguinte: fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência. Passava revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. E tem um determinado ponto aqui que ele mesmo faz uma pergunta: mas como é que você vai poder reconhecer você se você é avarento? Você vai achar uma desculpa para suas dificuldades. Aí ele fala que não, que a hora que você está verdadeiramente se pondo diante de Deus, pedindo o aconselhamento, você consegue perceber isso ao longo do tempo. Então, vocês vejam, isso aqui é Santo Agostinho, ele dá uma receita de bolo. Ele mostra, quer dizer, eu estou trazendo isso por quê? Porque a gente está falando de perfeição. Ele não foi Santo Agostinho de uma hora para outra. Assim como Chico, é uma questão de construção. Então nós temos que ir construindo a nossa individualidade. Hoje nós temos a nossa personalidade. Minha personalidade é Otávio e eu tenho a minha individualidade, que são o quê? Tudo que eu estou trazendo de todas as outras encarnações, todos os meus conhecimentos, todos os meus erros que desaguaram na personalidade Otávio. E tem a questão 799 que fala exatamente isso, que é no presente
é que nós construímos um futuro melhor. Né? Então é agora. Se a gente tem conhecimento, se a gente consegue identificar e a gente corrigir, nós vamos caminhando para essa perfeição. Não é hoje nem amanhã. Mas se eu já sinto dor em determinadas situações, se eu consigo corrigi-la nesta encarnação, eu paro de sentir dor agora. E já não vou ter problema na próxima encarnação. Porque no capítulo 5 tem as causas atuais das aflições e as causas anteriores. Então, tudo que você está fazendo hoje, quando reencarnar de novo, o que você deixou de fazer foram causas anteriores às aflições. Então, se nós temos conhecimento e podemos corrigir hoje, que elas não sejam causas anteriores numa próxima encarnação. Né? A gente tem que parar para refletir em relação ao que a espiritualidade traz para todos nós. Então a gente tem que ter inteligência. Né? Não é vir escutar a palestra, é a gente refletir, pegar o livro, pegar a parábola, dar uma estudada, porque muitas coisas passam, o tempo é curto. Eu falo coisas com a minha experiência. Né? O Haroldo Dutra tem uma experiência muito maior, muito mais estudioso, tem uma série de qualidades que eu não tenho. Então ele pode ir numa profundidade maior. Uma pessoa da área de psicologia pode abordar um assunto como esse com maior profundidade. Então cada um tem um nível de experiência, cada um tem uma forma diferente de falar e às vezes a minha forma atinge um certo grupo, mas não atinge outro, assim como outras pessoas. Né? Então é bom a gente assistir várias pessoas e depois olhar os livros e tirar as próprias conclusões. Né? Então são coisas importantes. E essa passagem foi um sermão, né, da montanha, né, que eu acabei de ler. E no item 2, ele fala o seguinte: desde que Deus possui a perfeição infinita em todas as coisas, estas palavras, sede perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito, tomadas ao pé da letra, poderiam fazer supor a possibilidade de se atingir a perfeição absoluta, né? Coisa que não é possível. Se fosse dado à criatura ser tão perfeita quanto o Criador, ele se tornaria igual a ele, o que é inadmissível. Porém, os homens a quem Jesus se dirigia não teriam compreendido essa questão. Ele, então, se limitou a apresentar-lhes um modelo e dizer que se esforçassem para alcançá-lo. É preciso, portanto, entender, por essas palavras, a perfeição relativa, aquela de que a humanidade é suscetível e que mais aproxima da divindade. Mas em que consiste essa perfeição? Jesus o diz: amar os seus inimigos, fazer o bem àqueles que nos odeiam, orar pelos que nos perseguem. Ele mostra com essas palavras que a essência da perfeição é a caridade, no seu mais amplo significado, porque ele traz como consequência a prática de todas as outras virtudes. Né? Quer dizer, a caridade é o que nos traz, reúne todas as virtudes. Né? Então, é por isso que Jesus sempre nos incentiva a questão da caridade. E tem uma passagem de Paulo aos Coríntios que ele fala exatamente isso.
né? Ah, meu Deus do céu, perdi. Que ele fala aqui no finalzinho. Deixa eu ver aqui. A caridade é paciente, eterna, é beneficente. A caridade não é invejosa, não é temerária, nem precipitada. Não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não procura seus próprios interesses, não se vangloria, nem se irrita com nada, não faz mais suposições, não se alegra com a injustiça, mas sim com a verdade. Ela tudo suporta, tudo crê, tudo espera e tudo sofre. Agora, entre essas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade permanecem, mas entre elas, a principal é a caridade. Né? Isso aqui está em Coríntios, né? A primeira epístola. E eu trago aqui também um trecho do livro do Nosso Lar, né? Mostrando para nós, ele faz aqui uma comparação do rio com a questão do mar e com a alma, né? Do crescimento que nós temos. É logo mensagem de André Luiz, no livro Nosso Lar. Ele fala logo assim: a vida não cessa, a vida é fonte eterna e a morte é jogo escuro das ilusões. O grande rio tem o seu trajeto antes do mar imenso. Copiando-lhe a expressão, a alma percorre igualmente caminhos variados e etapas diversas. Também recebe afluentes de conhecimentos aqui e ali, avoluma-se em expressão e purifica-se em qualidade, antes de encontrar o oceano eterno da sabedoria, né? Então vocês vejam aqui a comparação que ele fala dos caminhos, quer dizer, esses caminhos que são percorridos são as nossas reencarnações. E nós vamos adquirindo, né, sabedoria ao longo das encarnações. Vamos nos corrigindo das nossas dificuldades. E aí ele continua: cerrar os olhos carnais constitui operação demasiadamente simples, né, para o espírito. Permutar a roupagem física não decide o problema fundamental da iluminação. Não adianta eu reencarnar de novo se nada eu fizer nessa vida. Se cada reencarnação me mantiver sempre do mesmo jeito, não vai adiantar eu trocar de roupa. Então é importante que a gente tenha esse conhecimento, que a gente tem que fazer alguma coisa a cada encarnação. Nós vamos estar em meios diferentes, ou podemos até reencarnar no mesmo meio, né? Mas a gente não sabe. Vai depender da necessidade de cada um. E aí ele continua. Cadê? Permutar a roupagem física não decide o problema fundamental da iluminação. Como a troca de vestidos, nada tem a ver com as soluções profundas do destino e do ser. Caminhos das almas, misteriosos caminhos do coração. É mister percorrer-vos antes de tentar a suprema equação da vida eterna. É indispensável viver o vosso drama, conhecer-vos detalhe a detalhe no longo do processo do aperfeiçoamento espiritual. Quer dizer,
a gente tem um caminho a ser percorrido, né? Coisas que nós não percebemos na nossa vida. Então, se a gente quer atingir essa perfeição relativa, é necessário que percorramos esses caminhos. Já que a gente está aqui dentro da doutrina espírita, que ela esclarece bem, que ela traz para a gente, né, as coisas assim de uma forma bem objetiva, bem clara, que a gente aproveite a oportunidade de dar uma caminhada. Eu sou ansioso, né? A minha esposa fala assim, não, você tem que ir mais devagar, tem que... Ela fala, não dá não, acho que já perdi muito tempo. Eu demorei muito para entrar na doutrina, agora tem outros conhecimentos, eu quero ver se tira o atraso, né? Mas a gente vai cada um no seu passo, né? Isso é uma coisa importante. E coisas como eu coloquei no início, né? A questão ali essa relação com o meu filho. A gente não percebe certas coisas que a gente fala. Tem questão nos 2 meses, eu fui de carro nesse dia para o meu trabalho e estava tocando a música da Rita Lee, uma cantora assim que para mim é maravilhosa. Desde pequeno sempre gostei da Rita Lee. E estava tocando Ovelha Negra da Família, né? Então, aí chegou lá no serviço, estava no café, aí uma pessoa comentou, né? A família lá de 3 ou 4 filhos, que um era muito problemático, que não sei o quê, e eu vinha com essa questão da música da Ovelha Negra. Aí eu falei assim, isso aí é a Ovelha Negra da Família. Aí um amigo meu, que é preto, ele falou assim, Otávio, por que não é Ovelha Branca? Eu parei e falei assim, me desculpa. Você me desculpa. Ele falou, não, calma, não foi... Não, eu agora estou entendendo o que é o preconceito estrutural. Entende? Porque assim, eu vim de uma geração em que são coisas que a gente coloca e que não percebe, né? As coisas estão difíceis. Não. O que a gente fala? A coisa está negra. A coisa está preta. Gente, a partir desse momento, dessa música, que eu fui chamado a atenção, que eu entendi o que realmente é estrutural. As pessoas da minha idade têm vícios de linguagem que veio do passado. Entendeu? Então, hoje eu já não falo mais isso. Porque aquilo me doeu. Porque assim, eu fui criado num local onde as pessoas eram pretas e não tinha diferença para mim. Nunca teve. Eu vim de uma comunidade. Mas você vai ao longo do tempo aprendendo expressões que você não entende, não sabe nem de onde veio, né? E são músicas que você pegar década de 80, antes de 80, 90 também, músicas que hoje não deveriam ser tocadas e foram grandes clássicos que as pessoas admiravam, né? Então assim, por que eu estou trazendo isso? Porque é importante a gente perceber, né, que assim, eu não me acho uma pessoa preconceituosa, mas eu estava usando uma coisa estrutural, preconceituosa. Então é como Santo Agostinho fala, verifica se você fez mal a alguém
Verifica se você pode fazer naquele dia o bem, o máximo do bem que você poderia. Então, assim, são pequenas coisas, né, que para mim pode ser insignificante. Eu não sou preto, eu sou branco. Mas e para aquela pessoa? Né? Então eu estou ofendendo o meu irmão numa diferença de cor. Que é isso? A gente tem que parar para nos corrigirmos. É nisso que eu falo, o que a psicologia passa. A gente poder identificar em nós, né, o que nós temos ainda a ser modificados. De repente, se ele não tivesse falado ovelha branca, eu ainda estava com a ovelha negra na cabeça. Entendeu? Porque eu adoro essa música, porque a Rita Lee era uma pessoa totalmente doida, né? Ali da família dela. Então, por isso da música. Mas usa um termo racista, né, que era aceito na época. Então, assim, graças a Deus, os tempos vão mudando e as atitudes que nós temos que ter perante a tudo isso que nós vemos têm que ser modificadas para que a gente possa chegar a uma perfeição moral. Não posso ficar com certas brincadeiras. Eu não sei o que eu estou fazendo com a outra pessoa, independente da condição racial ou da opção sexual, não importa. Todos somos filhos de Deus. Cada um está aqui nesse mundo para um determinado aprendizado. Então nós temos que crescer. A doutrina traz isso para a gente. Olha, vocês têm que crescer, vocês têm que amadurecer. Tem uma transição planetária, está aí na porta. Depende de quê? De cada um de nós podermos enxergar as nossas dificuldades. Se eu não enxergo as minhas dificuldades, ou não quero enxergar as minhas dificuldades, eu não tenho nenhum crescimento. Eu não tenho. Né? Então, assim, ao longo do tempo, o que eu vejo é que se perdeu muito dos valores. Na época do meu pai, isso aqui eu já falei várias vezes, não existia cor de cadeira amarela para a pessoa com idade, não tinha isso. Meu pai ficava em pé dentro do ônibus, podia estar vazio. Ele falou, não, daqui a pouco vai entrar uma senhora aí, deixa ela sentar. Hoje as pessoas ninguém respeitam. Lá tem a cadeirinha amarela, ou tem que ter a cadeira amarela, e o jovem vai lá e senta e dorme. Finge que está dormindo ali. Né? Então, assim, a gente tem que ter uma mudança de comportamento. Né? Que a gente possa refletir. Não é olhar no outro, é perceber em nós. Porque quando a pessoa consegue se modificar, se melhorar, ter crescimento moral, espiritual, ela serve de exemplo para outras pessoas. Não vão ser aqui as minhas palavras em cima do Evangelho e do nosso lar que vão fazer a diferença. O que vai fazer a diferença são as minhas atitudes. Isso faz diferença. Porque tem pessoas que falam muito bonito, são gostosos de você escutar, mas às vezes não tem um pingo de moral em relação àquilo ali. Né? Então a gente tem, eu não vou dizer, não me cobrem a perfeição, porque eu não sou perfeito.
Eu estou em construção, como todos nós aqui. Mas aqui dentro da doutrina, a gente já tem que ter um determinado nível de comportamento. Todos aqui nós estudamos, estamos aqui assistindo palestras, né? A vida nos apresenta as dificuldades. Quantas vezes eu já fui socorrido na vida? Quantas vezes eu já também tentei retribuir? Então, a vida é isso, é uma retribuição que a gente recebe de Deus. A gente também tem que ajudar as outras pessoas que estão ao nosso lado com dificuldade. Por que eu tenho certos direitos, certos privilégios em privação do outro? E uma coisa, na palestra até que eu assisti do Haroldo, ele colocou uma coisa muito importante. Ele falou o seguinte: as pessoas julgam muito pela aparência. Acham que uma pessoa que tem muito dinheiro, que se veste muito bem, que às vezes aquela pessoa não é humilde, só acha que ela é orgulhosa, egoísta, né? Tem esse estigma. E que aquela pessoa que é bem carente, aquela é a pessoa humilde. Ele falou que não, isso eu concordo com ele, porque eu conheço pessoas de poder aquisitivo que tem um orgulho lá em cima, um egoísmo tão grande, e conheço pessoas que têm uma situação financeira tão boa, que são pessoas tão maravilhosas, né? Então, assim, a gente tem uma tendência de julgar pela aparência e nem permite que o outro se expresse para você poder perceber verdadeiramente como é aquela pessoa, né? É um outro equívoco que nós cometemos, né? Então, assim, eu estou buscando trazer exemplos do nosso dia a dia para que a gente possa se encaixar, né? Tentar se encaixar em alguma coisa do que eu estou falando aqui, né? Porque é a nossa vivência, é isso, não tem. Ou eu garanto para vocês que quando alguém falar que a situação está preta, vocês vão pensar na palestra de hoje da ovelha negra. Vocês vão parar para pensar. Vão entender um pouco do que é o racismo estrutural. Coisa que, para mim, tinha uma certa dificuldade de entendimento. Fui aprender ali. Por que não é a ovelha branca? Não é verdade? Então, assim, nós temos que nos abraçar a todos, nos acolhermos, porque todos que estão aqui, independente de qual que seja a cor da pele da pessoa, do defeito físico, das limitações intelectuais, não importa, são filhos de Deus. Se são filhos de Deus e todos somos filhos de Deus, todos somos irmãos e todos temos que nos ajudar. Eu estava até conversando com a Kilson ali embaixo. Hoje você quer se diferenciar assim da maioria, cumpre só o seu dever, faça só a sua tarefa. As pessoas te olham de forma diferente quando você cumpre um dever. Entendeu? Coisas simples, mas que as pessoas parecem que estão perdendo os valores com essa tecnologia. São coisas novas que estão vindo e estão deturpando os valores. Nós temos um alicerce, que é Jesus. É toda a moral de Jesus, é o nosso alicerce. Nós não podemos fugir disso diante da tecnologia.
A tecnologia nos ajuda? E muito. Antes as pessoas morriam muito cedo. Hoje as pessoas vivem com qualidade de vida muito mais do que os meus avós viveram, né? O meu avô paterno foi com 48 anos. Né? Então, assim, nós temos que aproveitar a tecnologia e aproveitar a principal base moral, que é Jesus. Essa é a nossa base. É nesse pilar que nós temos que fixar o nosso olhar. Pensarmos na nossa vida espiritual. Que esse corpo aqui, ele é passageiro. Mas tudo que nós vivenciamos com o corpo que cada um tem agora no presente, o espírito vai levar toda essa experiência. Vai ser um somatório de outras encarnações com a encarnação atual. Então, se nós estamos aqui, em condições de estarmos vindo aqui, recebendo essa ação fluídica da espiritualidade que está nos envolvendo nesse momento, nós podemos dizer que estamos muito gratos por isso, por ter conseguido sair de casa, estar numa ambiência boa, com tranquilidade, termos aberto mão do nosso tempo lá fora, para estar aqui, escutando o que a espiritualidade nos trouxe, né? Porque muitas das coisas que a gente acaba falando aqui é induzido a falar, né? Então que a gente possa sair daqui, refletir nessa questão da perfeição, que é uma construção e vai ser alguma coisa relativa. Nós não vamos chegar à perfeição de Deus, não é isso que Jesus quis dizer, né? Mas na época que ele falou, ele teve que falar daquela forma porque as pessoas entendiam daquele jeito, né? Acho que a gente possa ter um ótimo final de semana, um bom retorno para casa, tá? Tudo de bom para todo mundo. Que Deus nos ampare. Agora a leitura do nosso livro Fonte Viva, a lição 59. Palavras de vida eterna. Tu tens as palavras da vida eterna. Simão Pedro, está em João capítulo 6, versículo 68. Rodeiam-te as palavras em todas as fases da luta e em todos os ângulos do caminho. Frases respeitáveis que se referem aos teus deveres. Verbo amigo trazido por dedicações que te reanimam e consolam. Opiniões acerca de assuntos que não te dizem respeito. Sugestões de variadas origens. Preleções valiosas. Discursos vazios que os teus ouvidos lançam ao vento. Palavras faladas, palavras escritas. Dentre as expressões verbalísticas articuladas ou silenciosas, junto das quais a tua mente se desenvolve, encontrarás, porém, as palavras da vida eterna. Guarda teu coração à escuta. Nascem do amor insondável do Cristo, como a água pura do seio imenso da terra. Muitas vezes te mantens despercebido e não lhes assinala o aviso, o cântico, a lição e a beleza. Vigia no mundo isolado de ti mesmo, para que lhes não perca o sabor e a claridade.
exortam-te a considerar a grandeza de Deus e a viver de conformidade com as suas leis. Referem-se ao planeta como sendo o nosso lar e à humanidade como sendo a nossa família. Revelam no amor o laço que nos une a todos. Indicam no trabalho o nosso roteiro de evolução e aperfeiçoamento. Discerram os horizontes divinos da vida e ensinam-nos a levantar os olhos para o mais alto e para o mais além. Palavras, palavras, palavras. Esquece aquelas que te incitam à inutilidade. Aproveita quantas te mostram as obrigações justas e te ensinam a engrandecer a existência. Mas não olvide as frases que te acordam para a luz e para o bem. Elas podem penetrar no nosso coração através de um amigo, de uma carta, de uma página ou de um livro. Mas, no fundo, procedem sempre de Jesus, o divino amigo das criaturas. Retém contigo as palavras da vida eterna, porque são as santificadoras do Espírito na experiência de cada dia. E, sobretudo, o nosso seguro apoio mental nas horas difíceis das grandes renovações. Graças a Deus. Chegado agora o momento do passe, os médiuns irão se posicionar. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso divino médico, queridos amigos espirituais, rogamos as vossas bênçãos de amor, de paz, de equilíbrio e de cura para todos nós que aqui estamos. Que os bondosos amigos espirituais encontrem em nós as disposições para o bem. Que seja em teu nome, Senhor, em nome dos bons espíritos, e, acima de tudo, em nome de Deus, que possamos iniciar o passe. Graças a Deus. No dia a dia, vivemos mergulhados nas palavras. Como diz o texto, palavras faladas, palavras escritas e até mesmo as não ditas envolvem-nos em variadas atmosferas. Tudo depende da intenção. Por vezes, as palavras, nem sempre bem empregadas, são utilizadas para ferir, para agredir ou desmoralizar. São tão facilmente proferidas em conversas desnecessárias que nem nos damos conta do peso que elas carregam. Não só as palavras faladas, mas também as escritas, devem ser utilizadas por todos nós com responsabilidade. O que lemos também contém uma mensagem e uma consequência. Por vezes são utilizadas para alarmar, para desanimar. E acabamos perdendo o nosso precioso tempo, nos enchendo de algo sem nenhuma utilidade. É preciso lembrar que as palavras não são apenas palavras. Elas têm peso, têm força e têm poder. Por isso, precisamos escolhê-las com responsabilidade, assim como devemos filtrar aquelas que não são endereçadas a nós. Mas em algum lugar da nossa mente, dentro daquele germe de amor que todos nós trazemos, ecoam as palavras que nascem do infinito amor de Deus por nós. Essas são as palavras da vida eterna e revelam o que o Cristo veio nos ensinar.
que somos todos uma família e que o amor é o que há de nos unir. No convívio diário, no trabalho que fazemos por nós mesmos e pelos outros, para a melhoria de nossas relações e para o bom uso das palavras. Por vezes a palavra de amor, de incentivo e chamamento chegam até nós e aquecem o nosso coração. Jesus, durante sua passagem entre nós, não nos deixou nenhuma palavra escrita. Mas todas as vezes que as proferiu, foi com o objetivo de esclarecer, elevar, fortalecer, exemplificar e nunca condenar. Palavras carregadas de amor. Sendo assim, nos momentos em que nos sentirmos sós, cansados e sem esperanças, façamos das palavras do Mestre o nosso porto seguro. Façamos da palavra do Mestre o bálsamo para as nossas dores, o alívio para de nosso sofrimento, a resposta para as nossas dúvidas. Que as palavras do Cristo não são apenas palavras, são remédios para a nossa alma. Graças a Deus. E diante de toda a exemplificação do nosso Mestre Jesus, que aqui esteve conosco, nos ensinando como deveríamos nos conduzir na vida, estamos bem atrasados em nossa melhoria. Mas nem por isso desanimemos. Peguemos o Evangelho como o livro de cabeceira para lê-lo, sim, todas as noites, refletindo sobre o nosso dia, sobre as nossas atitudes, sobre as nossas palavras, incentivando os nossos irmãos de caminhada, mostrando a eles que ninguém está sozinho. Amigos espirituais velam por nós, nos acalentam nas nossas dores, nos intuem para as atitudes que devemos ter, nos conduzem na vida por um caminho melhor. O caminho da paz, o caminho do amor, o caminho da união. E a lição de hoje é muito profunda. Quando Jesus nos diz que nós temos que amar os nossos inimigos, orar pelos que nos perseguem ou caluniam, porque todos nós somos doentes da alma. Todos nós estamos em construções para modificar o mundo. Cada um traz em si as suas mazelas, as suas dúvidas, mas o Evangelho as elucida todas. Então busquemos, como roteiro de vida, o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, praticando o amor e a caridade, fazendo aos outros aquilo que gostaríamos que nos fosse feito. E amar, sim, aqueles que nos caluniam e perseguem. Porque todos nós trazemos chagas na alma
que precisam ser eliminadas. E como Jesus ensinou a Pedro, quando ele lhe faz a pergunta: Mestre, quantas vezes perdoarei ao meu irmão? E Jesus lhes diz: quantas vezes forem necessárias. Então, o perdão é para ser exercido sempre. Muitas vezes, desculpamos atitudes erradas nossas e não conseguimos compreender o irmão que está equivocado. Mas Jesus tem um olhar amoroso para todos. Ele não põe privilégio a nada, mas Ele dá a oportunidade para que todos revejam a sua história e possam escrevê-la de uma maneira diferente. Somos espíritos milenares que trazemos erros, que trazemos experiências, mas que trazemos também o conhecimento deste Evangelho para a nossa modificação. Reflitamos sobre a lição de hoje e busquemos, sim, em Santo Agostinho, fazer como ele fazia quando aqui esteve na Terra. Refletirmos sobre como foi o nosso dia, se alguém tem alguma coisa que prejudicamos. E vamos, dessa maneira, passo a passo, passo de formiguinha sim, mas sem desanimar. Compreendendo sim que a natureza não dá saltos e todos estão querendo sim chegar à perfeição relativa, que é o objetivo que Deus traçou para cada um de nós. E que o Senhor possa, nesse momento, derramar o seu bálsamo de energia de cura, de energia de ânimo, de esperança, de amor e paz. Seja com todos, Mestre, envolvendo-os no teu amor e na tua luz, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. E assim chegamos ao final de mais uma tarde de reunião pública, nessa casa querida, nessa casa que nos acolhe, que nos convida ao estudo, à nossa mudança íntima. E que possamos retornar aos nossos lares, envolvidos na vibração de paz, de amor e harmonia que aqui encontramos. E que seja em Teu nome, Senhor, e em nome de toda a direção espiritual da Casa do Caminho, e acima de tudo em nome de Deus, que damos por encerrada a nossa reunião. Graças a Deus.